Bom dia, crianças! Hoje vamos começar mais uma aula online. Então, antes de tudo, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia e muito obrigado por mais uma oportunidade de poder ouvir a Tua Palavra. Toca, Senhor, em nossos corações, que possamos entender e compreender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, nós ainda estamos no mês quadrangular e o mês de novembro nós comemoramos o aniversário da nossa igreja. E nós já falamos sobre Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre Jesus cura, que é representado pelo cálice e pela cor azul. Muito bem. Então, antes da gente começar, eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Isaías, no capítulo 53, e nós vamos ler o versículo 4 e 5. Todo mundo achou? Então vamos ler. Diz assim: No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Então, o que quer dizer esse versículo? O que esse versículo nos ensina? Que Jesus ele sofreu, ele foi maltratado, ele apanhou, mas ele sofreu tudo isso por causa que ele tinha pecado? Não, né? Jesus ele era limpo, ele não tinha nenhum pecado, mas ele sofreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu por causa de nós. Ele se feriu, ele foi machucado, ele sentiu muita dor por causa dos nossos pecados, por causa de nós, para que nós possamos ser curados. Então, por causa dos nossos pecados, Jesus ele sofreu para que possamos ser sarados. Então, a terceira doutrina cardinal da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, ela apresenta Jesus como médico divino. Ele apresenta Jesus como médico dos médicos, aquele que veio para curar. E lá no início, em Gênesis, fala do pecado de Adão. Vocês se lembram? E esse pecado trouxe doença e morte para a nossa humanidade. Mas vocês sabem o significado da morte de Jesus? Era para trazer a salvação e a cura. E lá em 1 Coríntios 11 fala do significado da Santa Ceia. E todo segundo domingo, o pastor ele fala sobre alguns versículos desse capítulo, que ele traz o significado do sangue e do pão, que é a Santa Ceia. E o que significa o pão? O pão simboliza o corpo de Cristo, moído, ferido, partido por nós para nos trazer a cura das dores e enfermidades. E o sangue de Jesus, o que simboliza? Simboliza a nova aliança de Deus com os homens, ou seja, a redenção para os nossos pecados e a salvação de nossas almas. Então, por causa do pecado de Adão, o que veio no mundo? Enfermidade e morte. Mas Jesus ele veio ao mundo e nos trouxe o quê? A cura e a salvação. Então, por causa de Jesus, por causa do seu corpo moído na cruz, nós somos sarados. E por causa do seu sangue derramado, nós somos salvos. Então, independente do pecado no mundo, nós temos Jesus. E ele veio ao mundo para nos trazer a cura e a salvação. Então, a morte de Jesus na cruz não significa só a salvação, mas significa também a cura. E lá em João 10:10, vamos ler? João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: O ladrão só vem para roubar, matar e destruir.
mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa, uma vida em abundância. Então Deus não queria só salvar a humanidade, Ele também queria dar a saúde, cura e libertação. Então Jesus ele não veio ao mundo apenas para salvar, mas para trazer cura para aqueles que crêem em Jesus. Então, através do pão, que simboliza o corpo de Jesus, e o vinho, que simboliza o sangue, nós somos curados e sarados. Então, Jesus sofreu para que possamos ter saúde e salvação. Então, Jesus ele não queria apenas salvar a humanidade, mas ele queria que nós tivéssemos uma vida completa, uma vida em abundância, uma vida com saúde, uma vida curada e liberta. Amém? Mas, para alcançar a cura, precisa cumprir algumas condições. E quais são essas condições? A primeira condição é pertencer a Ele. E o que significa isso? Pertencer a Jesus. Nós só vamos ser curados se pertencermos a Ele. Em João 1,12 diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Então, para recebermos a cura, nós precisamos nos tornar filhos de Deus. E como fazemos isso? Quando aceitamos Jesus em nosso coração, quando em nosso coração somente Deus mora, nada mais importa, somente Deus. Então quer dizer que outras pessoas não vão receber a cura? Só recebe a cura aquele que crê em Jesus. Então, para alcançar o nosso milagre, nós precisamos aceitar Jesus no nosso coração. Nós precisamos ter fé no poder de Deus. Então, a primeira condição para receber o nosso milagre é pertencer a Deus. E o segundo é pedir. Então, a segunda condição é pedir. Pedir demonstra que nós estamos confiando, demonstra que nós estamos tendo fé. E lá em Mateus 7,7 diz assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então, a condição para receber o nosso milagre é pedir. Então, sempre quando eu estiver orando e precisando de um milagre, nós temos que pedir a Deus. Isso vai demonstrar que nós colocamos a nossa confiança em Deus. Então, a condição é pedir. A terceira condição é crer. Então, nós temos que crer. Não adianta nada a gente só pedir por pedir. Nós temos que pedir com confiança, pedir com fé. E lá em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, nada é impossível se tivermos fé. Então nós precisamos acreditar que Deus tem todo o poder para nos curar e para fazer um milagre em nossa vida. E, lá no final do versículo fala assim: procuram conhecê-lo melhor. Então nós temos que conhecer a Deus melhor para a gente poder crer. E como que a gente conhece? Lendo a Bíblia. Então as três condições é pedir, crer e pertencer a Deus. E a última é receber. Vamos receber o nosso milagre se pertencermos a Deus, se cremos e se pedirmos. Mas o nosso milagre vai chegar na hora que a gente quer? Não, não é mesmo? O nosso milagre ele só acontece no momento em que Deus permite. Tudo tem um tempo e todas as coisas Deus sabe. Então, às vezes, quando nós pedimos, nós já queremos para quando? Para hoje, para agora, não é? Mas tudo tem um tempo. E às vezes, quando Jesus demora para nos atender, a gente acha que Deus não está nos ouvindo, né? Às vezes a gente acha que Deus não se importa, mas Deus, ele se importa com aquele que crê e pertence a Ele. Então, se a gente descansar e confiar em Deus, Ele vai nos dar o nosso milagre.
milagre. Mas tem duas coisas importantes, que é descansar e confiar. A partir do momento em que nós pedimos o nosso milagre a Deus, Ele já nos ouviu. Basta a gente descansar que Ele vai fazer o milagre no momento certo. E a gente nunca pode deixar de confiar. Se a gente confiar todos os momentos, todos os dias da nossa vida no poder de Deus, Ele vai nos dar a cura que precisamos e a cura que pedimos. Então nunca se esqueça, descanse e confie. Amém? Então até agora nós já aprendemos que o significado da morte de Jesus é nos dar a cura e a salvação. E para receber a cura nós precisamos cumprir 4 condições, que é pertencer a Deus, pedir, crer e receber, descansar e confiar. Então nós precisamos entender que todo o poder está nas mãos de Deus e que a nossa cura vem através de Deus. Basta nós confiarmos e descansarmos no Senhor. Então essa é a terceira doutrina, que é Jesus cura, que através do seu corpo e do seu sofrimento, Ele nos deu a salvação e a cura. Amém? E agora nós vamos falar da simbologia de Jesus cura. Nas outras aulas a tia Nath já falou que Jesus salva é o quê? Um rosto de um homem. A tia Isa falou que Jesus batiza com o Espírito Santo é o rosto de um leão. E nessa doutrina, Jesus cura, o rosto é de um boi. Então Jesus cura, na visão de Ezequiel, ele viu o rosto de um boi. E por que será o rosto de um boi? Vamos lembrar lá no começo da aula, o que a tia falou? Que Jesus ele sofreu, não é mesmo? Recebeu dor, ele levou todas as nossas dores, enfermidades e pecados até o Calvário. Jesus ele sofreu porque ele tinha pecado? Não, não é mesmo? Ele sofreu por causa de nós. E a mesma coisa, por que um boi? Então o boi ele é um símbolo de suportar cargas. Muitas vezes ele trabalha pesado até chegar à exaustão. Às vezes no meio do caminho o boi está com muita carga, ele cai no chão, mas ele levanta e continua. E foi a mesma coisa com Jesus. Quando ele estava indo até o Calvário, apanhando e sofrendo, o que aconteceu? Ele caiu, mas ele se levantou. E ele levou todo o peso na onde? Nas costas do nosso pecado e das nossas enfermidades. Por isso que é igual o boi. O boi ele carrega muito peso, mas ele continua, ele não desiste do trabalho. E é por isso que é simbolizado pelo rosto de um boi, porque ele é forte, ele suporta as dores, suporta o peso, mas ele continua. É igual Jesus, ele continuou e ele não desistiu. Lá em Isaías 53:4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Então Jesus ele levou sobre todo o seu ombro, suas costas, o peso da humanidade, o peso do pecado e das enfermidades, igual o boi que suporta muito peso. E o evangelho de Jesus cura é o evangelho de Marcos. Lá em Marcos 10:45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Marcos apresenta Jesus como servo. Então Jesus ele veio ao mundo para servir, para carregar as nossas dores e as nossas enfermidades. E ninguém foi mais obediente à vontade de Deus do que Jesus. Então o evangelho que representa Jesus cura é o evangelho de Marcos, porque Jesus ele era servo. E agora nós vamos falar do símbolo. O símbolo é o cálice. E agora vocês devem estar se perguntando: mas tia Mary, o cálice não significa o sangue de Jesus lá da Santa Ceia? Esse cálice aqui significa o cálice de Getsemane.
Getsemane, que está lá em Marcos 14:36. Então Jesus pede que esse cálice seja afastado, porque ele sabia o que o esperava. Ele sabia que ele iria sentir muita dor, que ele ia sentir muito sofrimento. E o cálice que Jesus ia beber era o que estava carregando as nossas dores e sofrimentos. Então, o cálice do símbolo de Jesus cura é o cálice de Getsemane, tá bom? Depois vocês lê lá, tá em Marcos 14:36. E agora, a cor. Qual é a cor do nosso Jesus cura? É azul. E ele é a terceira faixa da nossa bandeira, da quadrangular, de baixo para cima. É o azul. Então, a cor na nossa bandeira é de baixo para cima a terceira e é o azul, que significa a cura divina. E por que é azul? Porque é a cor do céu, da onde que vem as nossas bênçãos. E é azul porque representa o amor divino que nos traz esperança e nos faz lembrar da grandeza, generosidade e misericórdia do Senhor. Amém? Então, para relembrar, o Evangelho é o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como um servo, e o rosto é o rosto de um boi. Por quê? Porque o boi ele consegue carregar uma carga muito pesada, assim como Jesus, que carregou todo o peso das nossas enfermidades e dos nossos pecados. E qual que é o símbolo? O símbolo de um cálice, que é o cálice que Jesus ia beber no Getsemane, né? E nesse cálice ele teria que beber e nele estaria todo o peso, sofrimento e as doenças. Então essa foi a nossa aula de Jesus cura. Nós aprendemos que a morte de Jesus não significa só a salvação, mas também significa a cura divina, a cura de Deus nas nossas vidas. Que Jesus ele morreu, ele sofreu, ele entregou o seu corpo para quê? Para nos dar a salvação e a cura, para sarar as nossas feridas. Nós aprendemos também que Jesus ele carregou as nossas dores, ele suportou as nossas dores para nos trazer a salvação e a libertação. E que nós precisamos cumprir aquelas 4 condições para receber o nosso milagre, que é pertencer a Deus, pedir, crer e receber. Nós precisamos descansar e confiar em Deus em todos os momentos. Nós precisamos entender que tudo tem um tempo. Então precisamos descansar e nunca deixar de acreditar no poder de Deus, porque hoje nós entendemos o quanto Jesus é poderoso, amoroso e generoso, porque Deus ele entregou o seu único filho para morrer, para sofrer por causa de nós, para que nós possamos também nos tornarmos filhos de Deus. Então nunca se esqueça do poder e da generosidade de Deus em nossa vida. Sempre que precisar de um milagre, você precisa fazer o quê? Pedir e crer no poder de Deus. Amém? Então essa foi a nossa terceira doutrina de hoje, a de Jesus cura. Semana que vem a gente vai ter a última doutrina. Então eu espero vocês lá. Até a próxima aula. Beijo!